Fala, nação azulina! Salve, salve! Antes da gente gravar o vídeo aqui, né? Perdão pela voz. Acabamos de chegar aí do Colosso do Minguí, o Mangueirão. Clube do Remo venceu daquele nível, né? Se não for sofrido, se não for dramático, se não for daquele jeito que você já conhece, não é Clube do Remo. Porém, o Clube do Remo conquistou os 3 pontos, que era o que precisava. Então, a nossa voz está aqui mais para lá do que para cá. E em respeito a vocês, a gente vai gravar esse vídeo, né? Muita gente pediu live, inclusive me encontraram no Mangueirão, bateram foto, aquela tietagem, né? Com toda humildade, mas não tem como, amigo, fazer live aqui de 1 hora, porque a nossa voz, vocês estão percebendo aí, tá ruim, né? Mas vamos gravar um vídeo aqui de 10 minutinhos, 12 minutos, para a gente falar um pouco do jogo de hoje, colocar a tabela na tela de vocês para explicar o que pode acontecer com o Remo nas próximas rodadas. Faltam apenas 3 rodadas, né? O Remo precisa de 2 vitórias, pode até perder uma, que eu acredito que o Remo se classifica com 28 pontos. Amanhã, durante a semana, a gente vai explicar isso, porque temos um jogo decisivo contra o Confiança na próxima rodada. O Remo venceu uma Aparecidense hoje por 1-0, um golaço do Pedro Vitor, né? Com ar de dramaticidade, não poderia ser diferente, e entrou no G8. O Remo acaba a 16ª rodada, vai dormir no G8 e começa a próxima rodada nesse tão sonhado G8. Eu vejo muita gente falar, né, que tem que ficar em primeiro, em segundo, e eu já falei várias vezes aqui, o que importa, pessoal, o que importa mesmo é o Remo se classificar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, isso aí é para a classificação. Eu vejo que tão pouco importa. Por que tão pouco importa? É um outro campeonato. É um campeonato que vai levar você a jogar 3 jogos dentro e 3 jogos fora, e não vai te dar vantagem de empate, de saldo de gols, de nada. O número de jogos dentro é o mesmo e o número de jogos fora também. Tu vai pegar o primeiro, vai pegar o segundo, se tu for oitavo, na verdade vai pegar o primeiro, né? Vai pegar o terceiro. Também não vejo diferença. Mas o time do Remo é ruim. Sim. O time do Remo não é ruim. O time do Remo é muito ruim. Se o time do Remo é ruim porque está no G8. Pessoal, são 16 rodadas. O Remo entrou no G8 hoje. Aos trancos e barrancos, o craque do jogo, para mim, foi o goleiro Marcelo Rangel. Se não fosse ele, o Remo teria perdido a partida já no primeiro tempo. Mas a Série C é isso. Seria redundante da minha parte chegar aqui e mentir para vocês. E tá repetindo que o time do Remo é ruim. O time do Remo não é ruim. O time do Remo é horroroso. É muito fraco o time do Remo. O time do Remo é fraco, a diretoria é horrorosa, o treinador do Remo também ajuda para que o time seja mais fraco ainda. Mas a gente tem que entender que a Série C é essa porcaria aí. Tá? Sem desmerecer os adversários. Mas também eu não posso colocar merecimento no Remo, que é um time gigante, para jogar esse futebolzinho aí, trouxa que o Remo joga, né? Futebol bizonho que o Remo joga. O Remo hoje, no primeiro tempo, me parecia que estava jogando longe de casa, e o Aparecidense dentro de casa. O Remo não perdeu, pela qualidade lá do Marcelo Rangel, que salvou o Remo, já falei aqui para mim, é o craque do nosso desde a partida de hoje, ou de ontem, né, se vocês estiverem vendo esse vídeo na terça-feira, e pela falta de eficiência do limitado time da Aparecidense, que parecia até ser um time bom, em alguns momentos. O Remo deu um chute no primeiro tempo com 35 minutos. Foi uma bola na trave do Marco Antônio, a única jogada boa que o mesmo fez. É um jogador que eu não consigo entender como é titular desse time do Remo. Para mim é um zero à esquerda nesse time do Remo. Mas é o que eu falei, o treinador, ele já tem um elenco fraco. E ele faz com que esse elenco fraco fique mais fraco ainda. No nosso pré-jogo, a gente colocou aqui, ó, no nosso Instagram, a gente quer até que vocês sigam a gente, que Deus nos ajude. E Deus ajudou o Remo durante a semana toda. No sábado, no domingo e hoje, os deuses do futebol ajudaram o Remo. Cara, uma escalação que a gente sabe que ele tem que tirar um pouco de leite de pedra com esse elenco. Mas ele atrapalhou tudo, pessoal. Porra, a gente não vê o Rafael Castro na zaga, mas vê o João Afonso. A gente não sabe o que é pior. O líder acaba sobrecarregado. O Bruno Bispo, pessoal, banco desse time aí, né? Difícil. O Bruno Silva com palmo de língua no chão na estreia, que não foi tão ruim, mas não foi boa, também não esperava muita coisa.
chegou já sendo capitão, muito perigoso, porque se o elenco não assimilar que um jogador chegou ontem, desceu do avião e já se tornou capitão, começa-se o milho. E jogador, papai, é uma raça complicada. Espero que os jogadores consigam assimilar, né? Um jogador que gesticula lá, briga em campo, mais fala do que joga, na verdade. E é um jogador que já tem uma certa idade. Então, complicado querer cobrar algo dele. A gente não pode cobrar algo dele. Cobrar de quem contratou ele, né? Eu falei, se o Remo contratar alguém, vai ser isso aí. O nosso melhor jogador, disparado, top 3 da Série C, não esteve bem em campo hoje, que foi o Jadson. E automaticamente o Remo vai perder o meio campo. Com o Pavani, que não consegue chamar essa responsabilidade. E quando chama, cansa muito rapidamente. O cara só faz isso da vida e não consegue jogar 90 minutos. Tudo isso que eu falei corrobora com o nível da Série C, que o Remo, aos trancos e barrancos, no final da competição, não é que vem crescendo. É que os times são muito ruins tecnicamente. E o Remo é um time que não empata. O Remo ganha ou perde, ganha e perde. Isso é importante. Esse negócio de empatar 3 partidas, é melhor tu ganhar uma e perder outra. Tu faz os mesmos 3 pontos, mas numa critério de desempate tu faz uma vitória. Que não é legal fazer 3 empates porque não te leva a lugar nenhum. Time que empata muito não vai a lugar nenhum. Time que perde muito também não. Mas que ganha e perde ali, consideravelmente, tu pode chegar num lugar assim. Tanto prova que se o Remo se classificar e conseguir 3 vitórias e 3 derrotas no quadrangular final, o Remo vai conseguir 9 pontos e provavelmente vai se classificar em segundo lugar. O que não vai levar ele à final do campeonato da Série C, mas vai levar o Remo a um acesso. O que eu venho falando para vocês é que, olha, o nosso rival subiu ano passado com um time muito fraco. O Vitória subiu com o time fraco. É o nível da Série C. Falei no início. Redundante eu ficar falando que o time do Remo é fraquíssimo. É fraco. Mas vai ter que ser com esse time fraco até o final. Ou a torcida abraça esse time fraco, que, graças ao bom Jesus Cristo, a gente não cai mais. Hoje o Remo alcançou aquele tão sonhado 22 pontos, que era 20 até antes da rodada, pelos critérios dos times aí na competição, que hoje, com 20 pontos, 21 tu não cai e com 28 tu te classifica. É o nível da competição. Então, por toda a falta de planejamento da diretoria, por jogadores fracos, por um executivo que veio só enganar o Remo aqui, por um presidente omisso, né, por várias situações de amadorismo, o Remo está no lucro, que é não cair de divisão. Hoje a gente pode... Não é o ideal, porque o Remo é muito grande. Eu sei que tem torcedor que pensa pequeno, eu sei que tem torcedor que adora ganhar um jogo, mas não pensa no campeonato, que o Ribamar é craque. Eu sei que tem esse tipo de torcedores que infelizmente não consegue enxergar um palmo na frente. Mas para tudo que eu falei do amadorismo, o Remo está no lucro. Se o Remo subir, pessoal, é doca, é na corda do Círio de Nazaré, é pedir presente para o Papai Noel, pedir presente para o Coelhinho da Páscoa, que é milagre. Com tudo que não fizeram pelo Remo, e a torcida vem carregando esse elenco fraco nas costas, é o que tem. O Remo hoje pegou um banho no primeiro tempo. Tirando o Marcelo Rangel, eu não salvo ninguém do time do Remo no primeiro tempo. Lateral direito do Remo é fraquíssimo. Entendeu? Todas as bolas eram nas costas dele, e não conseguiu enxergar, fazer uma leitura do jogo. Aí eu entendo o treinador, que tem Vidal no banco. Inclusive, este jogador fraco sentiu e vai ter que jogar com o Vidal, talvez, contra o Confiança. Por quê? Porque a diretoria do Remo canalha não contratou jogador. E na base nós não temos ninguém. Tinha o Cadu lá, né, que se bateu, operou o joelho. O Thales, né, também. Queira ou não, quebravam mais um galho do que esse jogo aí. No lateral esquerdo, cara, o que eu vou falar do lateral esquerdo? A mesma coisa do Raimar, fraco. Tecnicamente muito fraco. Limitadíssimo. Até o primeiro jogo. O cara toca na bola, a gente sabe se presta ou não. Normal, jogador comum. Não jogador que, nossa, vai fazer diferença. Jogador comum. Não contrataram jogadores para ser melhor do que já estavam aí. É a mesma coisa ou pior. Bruno Silva. Me parecia até um narrador dentro de campo, comentarista. Mais falava do que jogava. Primeiro tempo horroroso. Segundo tempo melhorou um pouco na garra ali, mas nada demais. Comum. Comum. Não dei tudo nosso nada deles. O selo, porque não tem como, é esse nível aí. Entendeu? Rodrigo Silva, o Rodrigo, né? Nosso treinador. Onde é que ele é? Teimoso demais. Porra, tu tira o Rafael Castro e coloca o João Afonso, pessoal. Ele joga com 10.
Ah, o Coroa entrou, foi expulso. Sim, teve que fazer o jogo sujo na primeira bola, que o ataque do Remo perdeu, ele puxou o cara, levou o amarelo, depois levou outro amarelo. E, inclusive, né, o seu juiz, mequetrefe do jogo, né? Eu não gosto dessas teorias da conspiração, não gosto disso, mas o juiz do jogo de hoje, fraquíssimo, tendencioso ao Aparecidense, me parecia que ele queria que o Aparecidense empatasse a partida. Com toda a ruindade do Remo, do elenco do Remo, a gente não pode deixar de falar do árbitro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, fraquíssimo. Né? Junilson não entra nesse time, eu não consigo entender. Nossos laterais são fracos. Pavani, se o Jadson não jogar, ele não consegue jogar. Ribamar é redundante também eu falar do Ribamar, não tem condições. O Ribamar não tem noção de jogo nenhum. Ribamar é um peladeiro jogando no meio de profissionais. E aí, tem Ítalo no banco. Concordo com vocês. Ítalo e Ribamar não dá ninguém. Improvisa alguém, pai. Improvisa alguém. O que não dá é para jogar com o Ítalo, que não marca ninguém e faz poucos gols, e com o Ribamar, que não marca ninguém, não faz nada. Eu vejo o torcedor dizer, pessoal, tipo assim, soa no meu ouvido como uma ofensa. O Ribamar prende os zagueiros. Cara, eu não quero ser melhor que ninguém, mas quando o torcedor fala que o Ribamar prende o zagueiro, é um desrespeito à minha capacidade de entender um pouco de futebol. Aonde é que o Ribamar prende o zagueiro? O Aparecidense saía jogando. Como é que o Ribamar prende o zagueiro? O Ribamar não consegue matar uma bola. O Ribamar é um leproso jogando futebol. O Ribamar é tudo. Eu já falei, o pior atacante que já vestiu a camisa do Remo que eu vi. Pode ter tido outros piores, mas eu não vi. Para mim é ele. O cara vive impedido, o cara não tem senso de jogo, o cara não tem senso de tática dentro da partida. O Pedro Vitor pegou uma bola, o próprio Diogo Batista pegou bola, o cara vive impedido, ele não consegue ter um senso de linha. Até a jogada que ele estava impedido, ele errou. Então, porra, como é que a gente pode ir para o quadrangular com Ribamar e Ítalo? E o Remo não contratou um atacante que preste. Tem que improvisar, Rodrigo Silva. Tu já testou o Ítalo, não deu certo. Ribamar vem sendo testado desde o início do ano. Ribamar deu um prejuízo para o Remo de mais de 4 milhões. Errou 20 gols na Copa do Brasil, 55 gols no Paraense e Copa Verde. O cara não vai fazer gol na Série C. O gol que ele fez na Série C contra o CSA, se ele estava 1 metro atrás, ele erraria. Não fiquem com raiva de mim. O Ribamar é ruim. Aceitem a realidade. Só que o torcedor não é o torcedor que tem que aceitar, né? Quem tem que aceitar essa realidade é o Rodrigo. Improvisa alguém, pai. Pedro Vitor, banco desse time aí. Viu a qualidade do Pedro Vitor? Desde o ano passado, salvando o Remo em alguns momentos. Aí o cara é banco para Marco Antônio. É difícil, pessoal. Carequinha que entrou ali também não pode ser banco. É fraquinho. Mais perto dos que tem aí é Pedro Vitor, ele de falso 9 e o Kelvin na ponta, o que tem. Porque o Ronald morreu no Remo. Inclusive, eu colocaria o Ronald de lateral esquerdo, porque o Remo joga no 3-4-3, seria um ala. No lugar do Sávio ou do Raimar, que eu quero nos dois. Eles foram buscar um cara lá na puta que pariu para vir para cá ganhar dinheiro. A Série C é tão fácil, tão fácil. É jogador tão ruim jogando. Desculpa a sinceridade, vocês jogadores aí, que não tem culpa de nada, né? Não pediram para vir para cá pro Remo, foram contratados para ganhar o dinheiro de vocês. Cara, que o Remo com esse elenco aí, se tivesse 2 Jadson, um Jadson lá na frente, o camisa 9, e um Jadson para ajudar o próprio Jadson no meio, o Remo subiria de divisão. Sem o Lídia na zaga, com o Junilson, Bruno. Mesmo com esses 2 laterais fracos do Remo, Remo subia de divisão. Vocês viram o time da Aparecidense, pessoal? Não fez um gol no Remo. Um zagueiro de 3 metros. O atacante tinha quase 5 metros. Mas são ruins. Me diga um jogador bom da Aparecidense. Me diga um jogador bom do CSA. A própria Ferroviário de São Paulo, que o Remo não ganhou lá, ou empatou por frouxura desse treinador aí, que vai renovar com o Remo, já estou dizendo antes aqui, é o novo catalá aí, brilha nos olhos aí, como o Bad Boy fala, o amor por macho, da cueca aí. Vão renovar com o cara, porque o cara salvou o Remo do rebaixamento, os caras tão pequenos que vão deixar o cara aí. O que esse time da Ferroviária tinha lá? O Rodrigo Santana foi frouxo,
E o Remo não ganha uma partida. É o único time invicto nas 4 divisões. Esse é o nível da Série C. Por isso que eu digo, se o Remo se classificar, pode ficar até na chave do Ferroviário. Que dá para ganhar do Ferroviário. Com esses jogadores ruins que o Remo tem. Então hoje a gente está feliz com a vitória do Remo, está muito feliz que o Remo não cai mais, é o que restou para a gente depois desse planejamento tosco que essa diretoria dá vontade de falar mais coisas, nojenta do Remo fez, e a gente ainda corre risco de subir de divisão. Quero que suba com esses jogadores ruins, com essa diretoria horrorosa, quero que suba. Ano que vem é outro planejamento, apesar de eu não acreditar nessa diretoria, é outros 500. Vai que dá certo, o Remo se mantém ano que vem na Série B. Porém, antes da gente subir, a gente tem que se classificar. E antes da gente classificar, a gente tem um jogo contra o Confiança. Será um jogo dificílimo. E vamos ver o que vai acontecer, porque ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Restam 3 jogos. O Remo não tinha margem de perder. Acredito que hoje o Remo, até perdendo uma partida, com 2 vitórias, o Remo se classifica. E eu vejo hoje o Remo com mais de 50% de chance de classificação. Feliz com a vitória, foi apertado, o Remo é isso, o time é ruim. Não adianta estar falando que o time é ruim aqui, é redundante. Vamos torcer por isso, lotar o Mangueirão no jogo contra o Londrina, fazer uma festa bonita como foi hoje. E se der para ganhar do Confiança, já segurar a classificação contra o Londrina. Se não der para ganhar do Confiança, o empate já serve. Não pode perder. E se perder, ganhar do Londrina. E fora de casa, lá no Rio Grande do Sul, contra o rebaixado São José, conseguir os 3 pontos e fazer esses 6 pontos de 9 que dará a classificação para o Remo. Tudo na nada desde, deixa o teu like, te inscreve no canal, perdão pela voz, é o que deu para fazer hoje. Amanhã a gente grava um vídeo e faz uma live durante a semana. Valeu, galera. Leão no G8 finalmente, contra tudo e contra todos. Quando digo tudo e todos, é a própria diretoria, treinadores, jogadores, que não tem culpa de vir para cá, mas a diretoria tem por ter contratado. Ganhamos, é o que interessa. É o que vai restar na tabela a partir de amanhã. Valeu, galera. Um abraço, fui.